Bom dia, pessoal. Obrigada por terem vindo aqui, me ouvir um pouquinho e por esse convite, né, pela organização desse simpósio, que está sendo bastante informativo e prazeroso estar aqui com vocês. A minha apresentação é bastante diferente da minha trajetória de pesquisa. Então, eu vou tentar fazer um link só para contar um pouquinho, né, da minha história, para quem não me conhece tanto. São poucos aqui, mas... Então, eu iniciei minhas pesquisas no tema comportamento de escolha, já na graduação, e nessa experiência nós já começamos a fazer uma interação com a USP, quando a Tutu Ferrara ainda era viva, né? Então, foi uma época onde o professor Todorov interagia bastante com Maria Amélia, com a Tutu, com a Lígia. Depois eu fiz o mestrado com ele no mesmo tema, né? E já comecei o meu interesse em trabalhar com controle de estímulos. Então, integrando a questão do comportamento de escolha e vendo como os estímulos antecedentes influenciam nas escolhas e na aprendizagem da contingência de escolha. No meu doutorado, eu continuei no tema escolha, mas especificamente eu comecei a trabalhar com o chamado, né, na análise do comportamento, de paradigma de autocontrole, usando escolha, onde a gente tem uma variação correlacionada de atraso do reforço e magnitude. Então, para alternativa com maior magnitude, você tem que esperar mais, e a alternativa com menor magnitude, o atraso é menor. No meu mestrado, eu tive o prazer de ter a professora Deise na minha banca, que já interagia bastante com o João Cláudio, foi aluna dele de Felipe, e depois FAPESP, mas era uma bolsa de iniciação, né, nesse sentido. Então, a Deise participou da minha banca, e foi lá que eu comecei a me aproximar mais, né? Quando eu voltei do doutorado, Deise estava na UNB. E aí nós começamos uma interação mais próxima, principalmente porque a minha época do doutorado no exterior foi uma época onde eu percebi que tudo que se fala do Brasil no exterior, naquela época, não sei, hoje faz tempo que eu não moro fora, né? É focado para os problemas brasileiros. Isso não é problema brasileiro, é carnaval focado em mulher nua ou seminua. Então, quando eu voltei, eu tinha o objetivo de tentar contribuir para um dos problemas que o Brasil tinha. E a Deise, coincidentemente, me convidou para participar do projeto sobre ensino de leitura para crianças com dificuldade de aprendizagem, e eu fiquei muito feliz, e prontamente me juntei à equipe dela, e desde então, depois comecei a trabalhar com o Júlio também, e nós estamos aí no mesmo grupo, desde o Pronex até agora nos novos IMCTs. Então, durante essa trajetória, nós sofremos muito com a questão de como disponibilizar as tarefas. Então, o módulo 1 lá em Brasília, quando nós começamos a aplicar, eram pastas pretas de documentos, cada plastiquinho era uma tentativa, apresentava os estímulos da tentativa, o experimentador, o monitor, tinha que estar junto com a criança, e ele, então, dava a instrução,
e dava consequência, né? E às vezes eram elogios, às vezes a gente trabalhava com um potinho, com bolinha de gude que era sendo colocada, ou fichinhas. Então é interessante contar um pouco da história, né? Porque a gente consegue ver um pouco da evolução. Eu acho que o contexto de hoje ele não deve ser esquecido do problema que a gente está tendo com o excesso de tela na vida das pessoas. Então, apesar de eu ser uma fã incondicional dessa evolução, eu também tenho uma preocupação enorme com a questão do efeito das telas, tá? Principalmente porque eu tenho 2 filhos que sofrem esse efeito e a mãe também sofre desse efeito, porque isso atrapalha muitas vezes as relações, né? Então, o que aconteceu? Nós tentamos já cedo informatizar, o primeiro informatizado foi o módulo 2, num estudo que foi publicado só recentemente, né, numa revista britânica. A gente usava ainda o Macintosh, a pessoa que chamava de Macintosh, é o computador Apple hoje, né? Antes a gente chamava de Macintosh. Ele fez um programinha no HyperCard, não sei se vocês lembram disso, e a gente então aplicou e comparou com as crianças que tinham sido submetidas com a pastinha, e realmente foi muito interessante esse estudo. Foi aí que a gente se animou um pouco, aí logo a Deise conseguiu o Prog Leite, que foi feito por quem mesmo, Deise? Rosa. E depois o Jake foi a outra evolução, né, que já possibilitou uma automação. Capobian e Leonardo Marques. Além disso, a gente recentemente teve uma demanda meio urgente de informatizar um módulo que a gente aplicava um pouco livre, que era o que a gente chama de módulo 3, com os livrinhos. Então, a gente lia com as crianças e as pessoas faziam perguntas que muitas vezes variava, e o registro, quando existia, também era um pouco livre, né? Tanto que tem pouquíssima publicação sobre o módulo 3, se tem, acho que tem uma publicação, né? De quando era feito com os livrinhos. Não, acho que tem pelo menos 2, Lídia. Você tem uma, Camila tem outra. A Camila tem 2. Não do informatizado. Não, do leitura no livrinho, com registro. O registro, ele devia ser cuidadoso. Foi desenvolvida a pesquisa. Tem a da publicação do Júlio, tá? Quem desenvolveu isso primeiro foi a Regina Miura, primeiro do Júlio. Tinha um protocolo de registro, que era o quê? O protocolo era toda a historinha transcrita, palavra por palavra, e o aplicador ia mudando. 2 tipos de registro, 3 categorias. Se o indivíduo aceitou, se ele errou, ou se ele fez autocorreção, às vezes influenciava, e ela mesma já corrigia, então tinha ainda essa coluninha para registrar. Registro manual, difícil de fazer, grande dificuldade, mas tinha o protocolo, livros publicados, isso foi feito, certo? Mas parece que o foco ainda era na leitura. Sim, né? Sim. A mudança que houve quando a gente começou a desenvolver o programa Obeduc foi trazer o foco para o significado da história, né? Se a criança entendia as frases que ela lia. Então, a gente, nessa etapa de informatização, a gente não registrava a leitura oral da criança. Ela lê, ela pode conferir as palavras com dificuldade daquele trecho, mas a gente faz perguntas sobre o que ela leu, que é parecido com quem é que está fazendo isso? Acho que é a Thaís, talvez.
Tem alguém que relatou um estudo que não é do módulo 3 e que faz isso em outro contexto. Tá? Então, essa também foi uma informatização que agora foi passada para o JEIC também. Então, nós temos os 3 módulos no JEIC. O problema do JEIC é que, atualmente, ele trava bastante. Ele parece já estar assim, uma capacidade limite de atendimento. Então, se a gente tiver mais escolas, mais pesquisas que precisam usar, ele não está tão confiável, né? E não tem como ter manutenção, porque a pessoa que desenvolveu está em outra atividade. De vez em quando ele quebra até um galho, mas já não é um programa fácil de mexer e de alterar. Tá? Então, apesar dos meus interesses de pesquisa ser mais voltado para a pesquisa básica no início, depois, quando eu voltei, eu resolvi trabalhar também com pesquisa aplicada. Eu sempre tive muito interesse na questão da automação de procedimentos, então eu sempre tentei trabalhar nessa evolução. Eu acho que a psicologia, quando resolveu usar o computador como ferramenta, ela esqueceu que o investimento é grande para se automatizar qualquer procedimento. Então, qualquer evolução que a gente queira fazer, o investimento é alto. E por isso justifica essa minha fala aqui sobre a PIPA, né? Essa plataforma nova. O investimento foi grande e a expectativa que a gente tem é que seja uma contribuição importante para o grupo, né? Então, se alguém quiser entrar pelo celular, o site da plataforma já está disponível, né? Só apontar o celular para aquele QR Code e o pessoal que é responsável pelo desenvolvimento, no sentido de dialogar com a equipe desenvolvedora, Deise, eu, Lídia, Marcelo, Raquel e Júlio, claro que vai ser sempre um autor importante dos programas de ensino que podem ser hospedados nessa plataforma. Então, o nome é PIPA, né? A sigla é PIPA. Então, são programas individualizados para aprendizagem. Claro que a gente forçou um pouco o nome para virar uma PIPA, que é marketing interessante. E se você clicar no azulzinho ali para mim, para abrir o site, então, a PIPA é uma plataforma, né, que é possível hospedar tanto programas de ensino como pesquisas. Então, se você quiser colocar a sua pesquisa para rodar, é só olhar se as tarefas que são possíveis programar estão dentro das possíveis, né, no seu projeto, e aí se cadastrar na plataforma e solicitar, né, a participação dentro da plataforma. Dá uma baixadinha para mim. Não, abaixar lá no site mesmo. Isso. Lá, vai abaixando um pouquinho. Então, aí tem o que é um software né, para ensino individualizado via computador. Essa página ela foca mais na questão do ensino, mas para o grupo ela também vai ser uma ferramenta importante de pesquisa. Quem que pode usar? Quem está cadastrado nessa plataforma, que pode ser pais, professores, escolas, laboratórios de pesquisa, né? E para você acessar, você tem que pedir esse cadastro ou via site, ele tem um botão que pede o cadastro,
ou por convite. Então, as pessoas que vão administrar vão dar o acesso, concordar com o acesso ou não. E, como monitor, quando eu estou cadastrado como coordenador, eu posso convidar minha equipe, ou a equipe pode pedir o cadastro separado. Tá? Então, tem 3 níveis de perfil, tem 3 perfis possíveis de cadastro, que é como aluno, ou o responsável, o monitor e o coordenador. Pode voltar para lá. Nesse site, vocês têm mais informações na parte lá de cima, sobre. Vai ter uma parte de documentações que nós vamos colocar como coisas importantes para o uso da plataforma. Vai ter uma forma de alimentar a plataforma com as publicações relativas a pesquisas e programas de ensino que já foram avaliados com resultados, certo? Né? E também uma parte com as dúvidas que forem sendo mais frequentes, e nós vamos alimentando para o usuário poder ter uma facilidade para usar a ferramenta. Agora, eu queria que você voltasse para o PowerPoint. Isso. Tá? Então, o objetivo é substituir o Jake, mas não da mesma forma como é utilizado. Então, ele vai possibilitar mais tipos de tentativas e tarefas, que eu vou mostrar. Ele permite integrar informações de um projeto. Então, a ideia é que eu vou fazer uma pesquisa. Eu já sei quem é que vai me ajudar em termos de quem vai ser minha equipe. Eu quero coordenar e a Thelita vai coordenar comigo. Então, ela vai ter 2 coordenadores. Eu tenho 3 alunos também que vão me ajudar a coletar. Então, eu tenho essa parte da equipe que eu cadastro junto no meu projeto. Eu vou integrando todas essas informações com os participantes também cadastrados. Então, isso tudo fica disponível para que eu possa gerenciar. Então, eu vou saber quantas sessões o meu aluno 1 realizou hoje, ou realizou no total. Então, eu tenho como olhar o andamento do projeto. Se eu tenho 2 condições e eles precisam fazer 10 sessões, eu tenho como saber qual porcentagem de sessões já foram realizadas por cada participante. Então, eu tenho como acompanhar. Eu tenho alguns dados de desempenho que eu também posso olhar para ter uma ideia de se eles estão aprendendo, se tem alguma condição que está gerando muito erro. Tá? Então, são informações tanto para gerenciamento da equipe, quanto para facilitar esse acompanhamento dos resultados ou da aprendizagem dos participantes. E uma novidade é que, além de funcionar no computador, com limitações, ele vai ser possível rodar em tablet e em celular. Tá? A ideia está disponível para todos os pesquisadores, né? Então, hoje em dia, cada um acaba se virando como pode. Algumas pessoas usam o Jake, mas nem todos. Mas, se a gente tiver uma plataforma onde você olha, sabe, a lista de projetos para a coordenadora do Instituto ou para qualquer um de nós, isso permite, inclusive, ver que tipo de pesquisa já foi realizada sobre o mesmo tema e até, às vezes, replicar alguma pesquisa de uma maneira fácil, porque todo o material já está lá disponível. Se eu quiser só mudar a região do Brasil que foi aplicada aquela pesquisa, eu simplesmente abro um novo projeto e uso os mesmos procedimentos que o projeto do Marcelo, por exemplo, usou aqui em São Paulo. Tá? Bom,
o final do desenvolvimento, nós estamos numa fase de finalização, mas o teste de uma plataforma complexa como essa é algo que dá muito trabalho e que acaba dificultando ter uma previsão de quando que ela termina. Esse é um vídeo que mostra, então, como é que eu cadastro, só para mostrar como é que as informações vão aparecer. Eu vou cadastrar o meu projeto, então eu tenho que dizer se é de ensino ou de pesquisa, eu tenho que dizer se vai ser uma coleta, se vai ser uma coleta que o aluno pode fazer sozinho, o objetivo, o nome da equipe, né, as pessoas. Eu posso colocar o meu projeto em arquivo e subir ele na plataforma, os coordenadores, os elementos de aprendizagem que eu vou colocar, módulos, unidades, passos ou condições experimentais. Então, quando eu clico lá, vai aparecer tudo que eu já programei e eu escolho. Então, se o Marcelo já tem tudo programado, eu vou nos módulos que ele fez e escolho usar naquele projeto. Eu posso definir grupos de coleta para, por exemplo, variar a ordem de apresentação das condições, ou por tipo de participante, com TEA ou com desenvolvimento típico. Além disso, eu ponho os monitores, as instituições, e eu tenho uma parte que vai me dar os dados conforme a coleta for se desenvolvendo. Tá? Então, quando eu tenho toda essa integração, eu consigo ter esse acesso às informações e aí eu posso ver ali o total de alunos ou de participantes que eu já cadastrei, quantos que já começaram. Então, tem várias informações. Uma coisa é cadastrar, outra coisa é já vincular ele a alguma condição experimental, ou procedimento. Então, é isso, a gente chama de matrícula. Né? Quando eu matriculo o aluno, ele já sabe, já tem alguma sessão que ele pode realizar, e aí eu tenho informações sobre o progresso dos alunos, né, por estágio no programa de ensino, a frequência, tanto de abandono de inativos e frequência média, alta e baixa. Eu tenho a aprendizagem também dividida em níveis, ele vai dar, né, a porcentagem de acerto dividida ali, para a gente ter uma ideia. Informações sobre sessões, né, total, canceladas, interrompidas. Esse é um exemplo de uma tabela que aparece lá, nesse caso, sobre frequência dos alunos. Tá? Esse é um acompanhamento que é possível fazer dos monitores, de quem está te auxiliando a coletar os dados. Então, ela tem o total de alunos que está atribuído para o monitor, os alunos que já estão em andamento ou que ainda estão e não terminaram, as sessões totais que esse monitor realizou, as sessões que ele realizou nos últimos 30 dias e quanto tempo faz que ele realizou a última sessão. Então, dá para você acompanhar se estiver trabalhando numa escola, isso é muito importante. Se a equipe for pequena, às vezes esse dado não é tão relevante, que você acompanha mais de perto. Gente, qualquer dúvida, vai perguntando ao longo. Tá? Acho que o centro, né, a parte também muito importante, é o que a gente chama módulo de autoria, onde você desenvolve os programas ou as condições experimentais, né? E a gente solicitou para o desenvolvimento uma separação baseada no programa mais complexo que a gente tem até o momento, que é o ALEP,
né, que ele é construído por módulos, 3 módulos, cada módulo tem várias unidades, cada unidade é constituída por passos, cada passo, na realidade, vai ser a unidade de seção que vai ser rodada ali. Um passo é composto por blocos de tentativas e a parte mais básica são as tentativas. Então, só para exemplificar, essa é a tela que aparece quando você entra no módulo de autoria. Se puder clicar no vídeo, ali isso. Então, você pode colocar as mídias, que são imagens, você pode pôr GIF, você pode pôr vídeos e pode pôr áudio. Então, qualquer dessas mídias você pode usar como estímulo. Então, você tem algumas limitações de formatação, de extensão de arquivo, mas os mais usados estão aí. Essa parte você entra para construir as tentativas, aí tem vários tipos de tentativas. Você quer criar uma tentativa nova, você tem a lista aqui, você pode usar uma pronta para duplicar ou para usar como template e aí fazer novas a partir dela. Aqui está uma lista de todos os tipos, que eu vou falar um pouco mais sobre elas e dar exemplo. Tá? Mas, além de relação, nós temos tarefas que agora podem ser usadas para ensino de matemática, né, para coisas lúdicas, né, alternando durante as condições experimentais. Né? E aqui também você constrói ou define as consequências. Na realidade, você constrói consequências e instruções, porque essa junção entre o que é apresentado na tela, a instrução e a consequência é feita no momento que você define um bloco de tentativas. Aí você junta a contingência tríplice, né? Faz com que a contingência tríplice ocorra. Bom, então, voltando e só mostrando os tipos de tentativa, o mais usado no caso do JEIP, né, do Alep, é a tentativa tipo-relação, e atualmente, e também a cópia. Né? Então, a relação, ela tem um modelo fixo, que é em cima, e as comparações, apesar de parecer que só pode usar 3, você pode usar muitas comparações, tá? Você define se é um estímulo simples, ou se é um estímulo composto, ou se é um estímulo que integra elementos, que é diferente. Né? Você pode ter um modelo, por exemplo, que você coloca 2 elementos. Você pode ter um modelo que é uma palavra, mas na palavra, se ele clicar, ele escuta qual é a palavra. Então, você chama isso de integrar um áudio àquele elemento. Tá? Você pode ter a palavra separada, o áudio separado da palavra. Então, depende de como você quer montar sua contingência. Você tem o mesmo tipo de relação, né? O mesmo tipo de tarefa. Você pode usar essa que chama relação livre, é um nome. Os nomes vão ser um problema, vocês vão ter que acostumar, porque apesar de toda a nossa conversa com a equipe, de vez em quando escapa, né? Eles usam o nome, aí você pede para mudar, eles falam, dá muito trabalho mudar o nome, então deixa desse jeito, só coloca um entre parênteses aqui, adicionando alguma informação. Então, a relação livre é a relação que você não tenha o modelo fixo em cima da tela. Você pode escolher onde você coloca o modelo e os estímulos de escolha, de comparação. Tá? Você tem a tarefa de correspondência, você tem 2 colunas e você arrasta o estímulo para formar os pares.
uma tarefa de sequenciação que dá para usar para muitas coisas. Então, inicialmente foi pensado para sequenciar ou áudios ou figuras, mas a gente já viu que dá para usar para fazer ditado, contagem, então tem uma série de tarefas que dá para programar com esse tipo de tentativa. A cópia, ela dá um pouco mais de flexibilidade para você usar quando é cópia manuscrita e o monitor tem que entrar, imputar a resposta, ou vai ser onde nós vamos colocar o reconhecimento de voz, quando ele lê a palavra ou a frase, o computador, né, aciona o reconhecimento de voz e isso fica registrado, sei lá quanto que é preciso, ou que será preciso esse que vai ser usado, mas atualmente isso já está bem desenvolvido. Tem uma tentativa que chama matemática numeral, que vai ser importante para a parte de ensino de operações, né? Então, ela tem campos para você colocar ou quantidades ou números, e embaixo ele resolve as operações, faz correspondências com o símbolo de adição, de subtração. A múltipla escolha, que é algo muito usada com os livrinhos, né, por causa... É uma tarefa de relação, mas numa formatação diferente. Go, non go, que foi pensada na Paulinha, né, mas que podemos usar para outras coisas também. Quebra-cabeça, tanto para ensino quanto para a parte lúdica. Eu tenho um exemplo, né? E tem dois tipos de tentativa que não foram implementados ainda, mas que tem que ser ainda, que é a de nomeação e de emparelhamento. Provavelmente a nomeação deve entrar na questão da cópia, só mudando como a resposta é dada e como ela é registrada. Então, eu fiz um bloco de tentativas para poder ter instrução e consequência. Então, eu não vou poder ficar voltando nelas, eu posso começar de novo. Mas vai dar para ver um pouco como é que é o visual e qual a potencialidade, né, dessa plataforma. Então, a primeira é de uma relação de identidade, de figuras, depois uma relação arbitrária com estímulos compostos. O modelo também tem uma palavra que some depois de alguns segundos. As comparações são palavras em inglês. A terceira é uma relação arbitrária também com o modelo composto. Agora, como eu usei a relação livre, o modelo está em uma posição que não é lá em cima. Você tem também palavras com figura que também some, então você pode usar essa dica de colocar um composto que aos poucos ele some. Você tem como usar fading de transparência só, não tem muita opção de fazer fading, mas a transparência é um parâmetro. Correspondência entre imagens são essas duas, dá para ver também como usa para ensino de música. Matemática tem uma operação de adição com também relação de quantidade numeral. A sequência, usando contagem aí. Uma sequência com ordenação de figuras. Um ditado mudo com construção que você escolhe as sílabas, um ditado de uma frase onde você escolhe as palavras, o ditado mudo, né, que é a figura com a escrita manuscrita, um quebra-cabeça onde eu usei a imagem que tem um animal com a palavra, então ela também é didática nesse sentido. Aí as três últimas são para livros.
É a capa, um trecho da história e a questão de múltipla escolha. Então, se você clicar no link para mim, Débora, vamos ver se ele entra lá. E agora eu queria visualizar o bloco. Ou seja, não está rodando como vai rodar, vai visualizar o bloco, tá? Clica no iniciar para mim. Então, aqui vai aparecer... A fonte é igual. Vai aparecer o alto-falante, você passar o mouse, a clicar lá no alto-falante. Tomate. Tá? Então, você tem um áudio integrado que você pode colocar. Tinha 2S-, eu pedi para ele sumir depois de 5 segundos. Então, você pode usar esse tipo de possibilidade. Clica no tomate para mim, Débora, que não tem outra sequência. Aponte a palavra correspondente. Sumiu a palavra do modelo que estava junto. Você pode usar fontes diferentes. Tem fonte manuscrita. Aí você escolhe se você quer acertar ou errar, Débora. Você erra aí para nós. Excelente. Acertou. Aí também vai sumir. A gente colocou uma fonte de Libras, mas vocês podem usar vídeo da pessoa fazendo um movimento, tá? Como os filmes de comparação. Isso agora, então, a gente não precisa... E pior é que você vai clicar no certo de novo. Não, Aí, clica no errado. Helenice, Pode falar. Espera só um pouquinho. Eu entendi certo, agora a gente só digita as palavras, a gente não precisa mais salvar uma palavra como imagem? Não. Esse aqui, por exemplo, eu escrevi boneca, escolhi a fonte Libras. Tá? E tem fonte que é figuras. Então, quando você vai fazer contagem, você pode colocar como modelo a quantidade de figuras que você quer que apareça no conjunto. Né? Então, para matemática também facilita. Vou colocar esse aqui. Tente novamente. Faça a correspondência entre o instrumento e seu som. Vai lá, Dé. Clica aí nos sonzinhos para a gente ouvir. Agora você decide se você quer acertar ou errar. Mas, e dependendo do resultado, você fala depois. Coloca o instrumento do lado de cada um. Vou errar. Se quiser ouvir de novo, também pode. Você quer que eu acerte? Não, pode errar. Errando é melhor. Finalizar. Não foi desta vez. Aí eu fiz a mesma tentativa. Faça a correspondência entre o instrumento e seu som. O som lá. Uma outra coisa importante é um botão de ajuda que te possibilita usar para qualquer coisa. Então, eu quero adicionar mais instrução. Eu quero dar uma dica adicional. Eu quero que ele toque alguma coisa enquanto a criança está fazendo a tentativa. Posso fazer isso. Vamos ver o que tem nesse. Clique em cima deles. Então, aqui tem um... Então, eu posso exercitar aqui, aprender. Agora você já sabe, né? Vou acertar. Isso mesmo. Resolva a alteração. Outra coisa legal é que você cria as consequências e aí você pode selecionar daquele pool de consequências que eu criei, que o Marcelo criou, que a Laércio criou.
eu gostei do que ele usou, eu posso usar para o meu programa. E eu posso fazer uma pasta, um conjunto, onde ele vai pegando aleatoriamente, eu especifico aquela pasta de consequências para o meu bloco, e ele vai usando sem uma ordem fixa e sem eu ter que programar para cada uma das tentativas, tá? Bom, então aqui eu posso colocar um som integrado, nesse caso. 3, Posso pôr o nome do... 4, E aí eu tenho que escrever o numeral ali correspondente à operação, tá? Mas nos 3 campos, né? Uma outra coisa que eu acho que está nessa tentativa, espera só um pouquinho, é o que a gente chamou de feedback, que é diferente da consequência. Por enquanto, ele não está funcionando em tempo real. Tempo real significa que assim que a resposta é emitida, ele dá o feedback, então ele deveria ter mostrado se o 3 está certo, se o 4 está certo, e se a próxima está certa, e quando ele finaliza, ele mostra uma consequência, se estiver programado. Tá? Então, para aquela de correspondência, também é possível programar com ou sem feedback, e o feedback pode ser visual ou auditivo, ou os dois. Tá? clique para contar os patos. Então, essa é uma tentativa do tipo sequência que a gente usa para contagem. Clica lá no patinho para ele... Aí você que sabe, você vai contar direito ou contar errado. Volta, Nossa, quanto patinho! Fala que você se arrependeu e tira um. Vai lá, tira um. Vai lá em cima. Não, clica lá no último, isso. Aí você pode ir tirando se se arrependeu, tá? Ou pode voltar a colocar. A animação não está perfeita, eles não queriam nem fazer essa animação, porque ela está aparecendo lá no meio, mas pelo menos tem um movimento aí. Coloque as figuras na mesma ordem que aparece acima. Hoje é seu dia, né? Acho que esse é só clicar. Não precisa cancelar, não? Não. Apaga um ali, com a borrachinha. A borrachinha. Excelente. Acertou. Cansou já. Escreva o nome da figura. Ó, a boca some. A gente não está olhando os botões de auxílio. Excelente. Acertou. Escreva. Essa é uma tentativa de cópia, né, que a gente usa aí para... E o que ajuda? Usa a borrachinha. Isso. Some. Isso mesmo. Ajuda, esquecemos de ver ajuda. Vê ajuda primeiro, vamos lá. Boneca. E clica, né? Passa aí. Escreva no seu caderno o nome desta figura. Pode colocar aí. Tá? Esse é para escrita manuscrita. Então, é o monitor que está escrevendo e para a criança não saber o que, né? Se ela escreveu certo. É claro que tem um shortcut, no caso dele. Monte o quebra-cabeça. Se fez certo ou errado a digitação, ele consegue ver por milésimos de segundo, né, para checar. Então, aqui, ó, tá bem pequenininho, mas eles aí têm um frame com a separação, é um quebra-cabeça de 4 peças só. Ó, vê lá no ajuda pra gente. Pato.
posso colocar o que eu quiser. Nesse caso, é clicar ou arrastar para a posição certa? Clicar é arrastar. Clicar e arrastar, né? Clica e E esse também, vocês vão ver o feedback, acho que é visual, né? Parece um vizinho. Por errar. Troca o ele mostra. Tem que voltar para depois subir, não pode pegar numa parte e pôr na outra. Não foi desta vez. Rápido, né? Ele faz um xizinho no que está errado e um Vzinho. A onça e a anta. Vai, não ajuda para mim? Lá no botão. Essa é a capa do livro que você vai ler. Leia o título e, em seguida, clique no botão prosseguir. Aqui eu pus uma instrução, mas eu poderia. Essa parte é chamada, não é um tipo de tentativa, é chamada de orientação. Você tem mais liberdade para construir o que você quiser na tela. Mas, em compensação, não é uma tela que tem resposta registrada. Então, você pode apresentar coisas diversas, instruções gerais, mostrar um vídeo de como fazer determinadas coisas, mas as tentativas que registram respostas são as outras, né, que não são de orientação. Pode falar. Será que foi isso mesmo? A gente digita a instrução e aí sai o áudio? Tem isso também. Tem uma ótima pergunta, Raquel. Antes, o que a gente fazia? Você vai usar 150 palavras, você tinha que gravar 150 palavras. Você tem 50 instruções, você tem que gravar 50 instruções. Agora, você tem um gerador de áudio embutido numa plataforma. Então, você quer que ele fale uma instrução, você coloca a instrução e ele gera. Nem sempre a pronúncia é do jeito que você quer. Então, você tem que sempre ouvir. Se ela não for do jeito que você quer, você tem que criar um áudio, salvar o áudio e carregar. Então, tem as duas opções. Ou você carrega um arquivo, ou você manda ele fazer a partir do gerador de áudio. Tá? Vinícius, posso aproveitar sua carona aqui? Ó. Vocês chegaram a conversar sobre a possibilidade do sistema ouvir e reconhecer a voz do participante, para modelar, por exemplo, e dar consequências para fala? É a tal da resposta da tentativa de nomeação que eles não implementaram. Então, Mas isso foi conversado. Foi e eles estão fazendo. Trabalhando nisso. Ele vai pegar um recurso que é do Google Chrome para fazer a transcrição e depois a plataforma analisa se está como você definiu como resposta correta ou não. Ou então só registra. Então, você pode só fazer um teste sem consequência, mas se você quiser consequência, você tem que pôr a opção correta e ele compara e dá o feedback ou a consequência que você quiser. Tá bom? Não tem como fazer aproximações. Ou vai ser certo, então, se ele errar um pedacinho, vai dar como ele. Tá? Então, esse problema. Leia um trecho da história. Então, Você pode conferir se leu corretamente clicando nas palavras em negrito. Vai lá, Dé. Clica nas palavras. Onça, Esses já são áudios gravados. Você vê a diferença do andando, dançando, E aí, esse eu usei a botão de auxílio para criar um dicionário. Então, você pode ter uma funcionalidade também, se você quiser. Responda a pergunta. Vai lá no Ajuda. Então, você pode trazer uma parte da história que dá dica para a resposta.
acho que essa era a última. Pode voltar para mim, Débora, para o slide. Isso. A gente está com 50 minutos. Estão acabando aqui. Então, as dificuldades e desafios, primeiro, como sempre, né, a questão da interação e comunicação com a empresa. A gente já está há 3 anos, é isso? 3 anos e meio, né, construindo essa plataforma. Um período grande foi para fazer o que eles chamam de wireframe, que é a especificação detalhada de todas as funcionalidades, como as telas vão aparecer, para que haja uma harmonia entre, né, os ambientes e facilite o desenvolvimento. Primeiro foi feito por uma empresa, nós passamos para essa outra empresa para eles desenvolverem, e eles condenaram o primeiro trabalho, tiveram que fazer de novo. Muita coisa que eles dizem que não tem tempo para fazer. E aí, como a plataforma é complexa, você tem dificuldade de falar, bom, tá bom do jeito que está, nós queremos começar a usar. Então, esse produto terminado, ele precisa ser testado para depois não começar a dar erro. Então, nós temos ainda esse jogo de cintura. Mas, em compensação, eu acho que ele vai fornecer, né, uma ferramenta adicional para todos nós, automatizar a metodologia, né? Então, mais gente vai se beneficiar dessa ferramenta, vai ampliar o acesso às pesquisas sobre tópicos e metodologias semelhantes e possibilitar a ampliação da integração e colaboração entre pesquisadores, porque se você tem interesse no assunto, numa reunião como essa, você fala, eu preciso ampliar minha amostra, eu queria te ajudar nisso, e está tudo lá pronto, seria só duplicar a questão do projeto e fazer os ajustes. É isso, gente, tem que parar aqui, Marcelo.
sistema de montagem, né? Pode ser? Joia, então, bom dia ainda, né, para todos e todas. Então, hoje eu não vou falar dos trabalhos do laboratório mesmo, né, dos laboratórios que eu coordeno lá na FBC, né. Acho que hoje a fala vai ser mais um gancho no que Lídia começou e Helenice agora continua hoje, que é um aspecto um pouco mais translacional das coisas que o INCT tem feito, que é a aplicação do currículo Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos, lá em Santo André. Então, vou contar um pouquinho a história, né, para vocês desse projeto e as perspectivas que a gente tem aí para um futuro próximo, né? E aí eu já preciso começar fazendo justiça, dizendo que acho que nem eu era para estar apresentando isso aqui, né? Na verdade, quem está, de fato, carregando isso nas costas são essas pessoas aqui, né? Eu sou mais uma ponte, eu me vejo mais como uma ponte entre quem faz a coisa acontecer e quem está recebendo lá o benefício que são as crianças de Santo André. Então, a Deise, a Lídia, a Helenice e a Raquel é quem, ao longo desses últimos anos, tem feito a coisa acontecer de verdade, assim, junto com alguns alunos. Aí eu vou contar um pouquinho a história para vocês de como isso aconteceu. Eu pensei em começar falando do Alep, mas Lídia já fez isso para mim, né? Perguntei para ela, ela falou que já contou. Então, eu vou fazer a gente almoçar perto do horário do almoço e eu vou ser um pouco mais breve nessa parte. Então, acho que quase todos já conhecem a proposta, né, desse currículo, né? Então, ele é utilizado para o ensino de habilidades de leitura e escrita com competência. Ele é dividido em unidades, as unidades em passos, e cada passo tem um conjunto de palavras, né, que são ensinadas. Eu gosto sempre de enfatizar isso, principalmente nas conversas que a gente faz com gestores, com prefeituras, que esse é um exemplo do ensino baseado em evidências, né? Esse é um exemplo do uso da ciência para uma proposta de intervenção, cujo resultado a gente já sabe qual vai ser, né? Então, o legal de fazer essa aplicação é que a gente já sabe o que é que vai acontecer, né? Impressiona quem está na outra ponta, mas não surpreende quem está do lado de cada mesa, né? Porque é um ensino baseado em evidências, então cada característica do currículo tem uma razão de ser, não é jogada porque alguém acha que deve ser dessa forma, foi testado em algum momento, né, ao longo dos anos no laboratório. A Lídia já explicou o que os diferentes módulos fazem. Então, o primeiro módulo são as palavras regulares da língua portuguesa, módulo 2, as palavras aí um pouco mais desafiadoras, as irregulares, né, LH, C cedilha, GJ, essas coisas. O módulo 3, né, Helenice até deu uma demonstraçãozinha, né, são as histórias, os livrinhos, né, que o objetivo é promover leitura com compreensão, né, dessas histórias. E existe o módulo 0, que a Lídia também já comentou um pouco, enfim. Então, como é que a gente faz a aplicação disso, né? Como é que elas fazem a aplicação disso no dia a dia mesmo, né? Então, a ideia é, primeiro, você faz uma avaliação extensiva das habilidades de leitura e escrita com a população-alvo, né? Com as crianças, qualquer que seja a população-alvo. E o resultado dessa avaliação compreensiva, né, de leitura e escrita é uma recomendação da onde a criança, da onde o participante deve se inserir, né? Em qual dos módulos aí o participante vai se inserir. E aí, muito rapidamente, né, quais são as características desse currículo, né? Então, ele tem alguns princípios que são importantes, que colaboram na promoção dessas habilidades que a gente quer promover, né? Primeiro que sempre há a exigência, né, de uma resposta ativa, então não é uma atividade passiva por parte do participante. Essa resposta varia de acordo com a tentativa, mas sempre é exigida uma resposta ativa do participante. Por uma questão motivacional, as tarefas inicialmente são fáceis, são aquelas tarefas que com certeza o participante vai acertar, vai saber fazer e vai acertar, e vai lhe dar vontade de continuar fazendo, né? E aí ele progride para tarefas um pouquinho mais desafiadoras. Também, para não ser algo entediante, os conceitos, a ideia é que eles sejam intercalados, né? E com o feedback imediato. Então, o Antônio já deu um exemplo da importância do feedback, né? E não só o trabalho de Antônio, mas o trabalho de séculos já mostra qual a importância do feedback.
Então, o feedback é imediato, né, nas tarefas. Há repetidas oportunidades para demonstrar, para aprendizagem e para demonstrar o desempenho adquirido, né? Para passar de um passo para outro, de um conjunto de palavras aprendidas para o próximo, há sempre exigência de excelência, portanto, o currículo está recheado de testes, então a todo momento as crianças são testadas, e também a gente sabe a importância do teste no currículo de aprendizagem, mas os testes eles guiam, né, por onde o programa vai seguir, e a exigência então é que a participante demonstre excelência naquele conjunto de palavras até então aprendidos para prosseguir para o próximo. Por ter esses testes e essas exigências, o legal é que o programa também se adapta à velocidade de cada participante. Então, aqueles que aprendem mais rápido progridem mais rápido no currículo, aqueles que aprendem em uma velocidade um pouco menor têm o currículo adequado para a sua velocidade. Tá? E ele já tem sido aplicado há muito tempo em diferentes populações. Né? Então, vocês, muitos aqui da sala já fizeram isso, né? Não só com crianças, mas com adultos, com indivíduos que têm TEA e assim por diante, tá? E com bastante sucesso. Muito bem. Aí onde é que eu entro nessa história? Né? Eu não vou... Adorei ouvir a história da Helenice, eu vou me inspirar um pouquinho nela, mas eu não vou contar a minha história, eu vou chegar num fast forward para dizer que quando eu retornei do meu mestrado e doutorado, um belo dia eu estava na UFSCar, visitando a UFSCar, o laboratório lá da professora Daisy. E aí eu estava na sala, não sei se Daisy se lembra desse episódio, eu passei ali pela sala dela para me despedir, eu estava indo embora, e ela falou, não, mas espera antes de ir embora, Marcelo, vem aqui, vem aqui. Ela estava com um pedaço de papel na frente dela, né, e ela falou, a gente tem um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, acho que isso foi lá para 2015, mais ou menos, estava renovando, 2014, 2015, estava no processo de renovação do Instituto. Ela falou, eu acho que você devia fazer parte aqui, devia contribuir. Mas eu não fazia nada disso. Né? A minha linha de pesquisa é outra coisa. Eu tomei um caminho um pouco diferente na minha pós-graduação, né? Mas Daisy diz, a gente manda, porque ela sabe o que diz, né? Eu falei, não, se vocês acharem que eu posso colaborar, vai ser um prazer. E aí eu entrei no Instituto. E aí foi uma coincidência feliz. Eu conheci as linhas de pesquisa, já tinha trabalhado com o professor Júlio na época da graduação. Participei com o Renato e com o Júlio desses trabalhos com expressões faciais, eu coletei uma iniciação científica com isso, não participei do artigo, mas coletei bastante dado desse tipo de projeto antes, então eu já conhecia paradigma, já tinha trabalhado, né, no laboratório com isso, então eu conhecia a proposta ali, né, depois que aceitei o convite de né, o projeto do INCT, e o que acontece é que um ano depois, né, acho que isso foi em 2015, 2016, um ano depois, eu estava no meu gabinete lá na UFABC, e um grupo de alunos bateu na porta, dizendo, professor, a gente faz parte de um grupo que se chama Time Enactus, que eu nunca tinha ouvido falar, e a gente precisa de um professor conselheiro para o time, e a gente queria te convidar para fazer esse papel. Né? E aí eu fui descobrir o que é esse Time Enactus. Aparentemente é uma associação internacional, então vários países têm esses times Enactus, que tem seus capítulos dentro de universidades, em diferentes países, e a UFABC tem o seu time Enactus da UFABC. A proposta desse grupo é unir estudantes de desempenho exemplar, de desempenho excelente na universidade, para desenvolver projetos de impacto social. Eles têm toda lá uma cartilha que eles devem seguir na proposição e desenvolvimento desses projetos, eles têm que prestar contas, participar de congressos do próprio time Enactus e tal. E aí eu falei, olha, eu acabei de ser convidado para participar de um instituto, que eu ainda não sei como é que eu vou colaborar, porque não conversa muito com as coisas que eu tenho feito ultimamente, mas eles têm lá uma ferramenta, chama-se Alep, que tem sido aplicada com sucesso, mas em uma escala pequena, né, em várias cidades diferentes. Vocês não estão interessados em trazer isso para Santo André? Falei para os alunos, né, como um dos conselhos, como professor conselheiro já que eu dei, uma das propostas de desenvolvimento de trabalho foi esse. E, excelente como são, abraçaram a ideia e botaram a coisa para acontecer. Com muito jeito, eles conseguiram que a gente começasse um período probatório em 3 escolas, que foi o que aconteceu a partir de 2017, foi uma espécie de um piloto, em 3 escolas do município de Santo André. Essas são algumas fotos do grupo original, né? Então são alunos do time Enactus que inicialmente
arregaçaram as mangas, foram capacitados pela Raquel e foram lá ser monitores do projeto de forma voluntária nessas 3 escolas, né? Então cada um ficou responsável por monitorar algumas crianças, né? E de agosto a dezembro de 2017 nós fizemos essa primeira coleta. E aí, em dezembro a gente fez uma reunião com a então secretária de Educação para mostrar esses resultados parciais, que, de novo, para a gente não era surpresa nenhuma, mas a gente viu o queixo ali abaixando conforme a gente ia mostrando os resultados para o pessoal da prefeitura. Então, a gente foi capaz, naquele momento, de incluir aproximadamente 136 crianças, pelo menos em algum momento, entre agosto e dezembro. Dessas, 37 fizeram a avaliação compreensiva final, né, depois desses poucos meses, e mesmo com um período de intervenção tão curto, e essas foram aplicações que foram feitas, né, 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, infelizmente, por várias razões, né? A internet às vezes não funciona, a criança falta, enfim. De 1 a 2 vezes por semana, raramente 3 vezes por semana. Mesmo assim, a gente já foi capaz de mostrar para as gestoras do município, né, como alguns índices que foram medidos já melhoraram bastante. Então, testes de leitura, por exemplo, que a criança tem que ler uma palavra, ditado por seleção, ditado cursivo, independente do teste que era feito, a gente viu uma pequena melhora do começo ao fim, né? E aí, depois dessa experiência inicial, a prefeitura disse, olha, vamos ampliar, agora queremos usar. E devagarzinho a gente foi conquistando também os professores da rede, né? Então, em 18 e 19, a gente já fez uma expansão da atuação para 8 escolas, e aí começam a vir os desafios, né? Conforme a gente vai aumentando a abrangência, vem os desafios. Então, a gente se virava como dava. Então, o INCT pagava uma bolsa para a Raquel Golfeto, supervisionar o processo todo nessa época. Eu me virava para encontrar bolsistas na UFBC para auxiliar o Time Enactus. Então, o Time Enactus, assim, esse foi o projeto, a menina dos olhos do Time Enactus no fim também. Então, eles adotaram esse projeto como um projeto favorito deles nessa época. Então, eles aumentaram a equipe, que são vários projetos que eles têm, eles aumentaram a equipe deste projeto em específico, para ter mais gente para estar disponível para ir para as escolas. Eu consegui algumas bolsas de extensão, então tudo que era bolsa que saía de edital eu aplicava para conseguir mais gente, recrutar mais gente para ajudar nas escolas, e a gente conseguiu atuar em 8 escolas nesse ano 2018, 2019. Então, nesse ano, a gente incluiu aí mais de 400 crianças nesse biênio, né? Foram mais de 37 mil sessões de ensino nas escolas lá, nessas 8 escolas, né? A gente aí encontrou um modelo que talvez possa servir de modelo para outros que estão interessados e que funcionou bem em Santo André. Para a gente conseguir fazer uma transferência efetiva de conhecimento, a gente em algum momento tem que largar a mão. Então você tem que ensinar, passar as habilidades, passar para o outro lado, né, o que é necessário para que eles consigam tocar sozinhos depois e se apropriar de fato dessa ferramenta. Né? A primeira coisa que a gente começou a fazer foi passar a ideia dos monitores. Então, ao invés de ter uma dependência no pessoal do Time Enactus, nos bolsistas, a gente envolveu os próprios professores da rede nessa tarefa. E aí foi um acordo legal que a prefeitura, uma contrapartida legal que a prefeitura deu, que é pagar um pouquinho a mais para esses professores ficarem no contraturno desenvolvendo tarefas de interesse para a prefeitura, que são esses chamados professores flex, que eles chamam. E aí a prefeitura, né, a diretora lá de ensino e a secretária compraram a ideia do projeto e alocaram, então, as atividades desses professores flex, muitos deles, para atender em alguns dias da semana o Alep. Eu comecei sem explicar por que é o FATEC, né? Por que é o FATEC, né, que estava no título? O Time Enactus, cada projeto que eles desenvolvem, eles precisam batizar de alguma coisa. E eles batizaram de Alfatec. Então, Alfatec é o nome do projeto do Time Enactus. Mas hoje a prefeitura conhece a iniciativa como Alfatec, né? De tanto que começou como Alfatec, então eles conhecem como Alfatec. Devagarzinho eu estou substituindo a Alfatec por Alep para eles, mas ainda, se perguntar na prefeitura de Santo André, Alep, ninguém sabe o que é Alfatec. É um projeto que está dando certo, um projeto legal. Mas esse é o batismo do Time Enactus, tá? Então, beleza. Então, nesse biênio, a Raquel ainda continuou fazendo a supervisão, né, de todos os monitores e acompanhamento das crianças, né, junto com o pessoal do Time Enactus. E aí, esse foi um ano interessante, porque, né, falando de resultados, a gente
a gente fez a avaliação das crianças antes do ingresso, antes do início do Alep, e a gente não teve pernas, né? A gente não teve, infelizmente, a demanda é muito mais alta do que a nossa capacidade de atender, né? Então, a gente não teve perna de incluir todas as crianças que precisariam ser incluídas no estudo. Mas a gente acompanhou essas crianças que ficaram nessa lista de espera e a gente fez a avaliação também depois dessas crianças, né? Nessas habilidades de leitura e escrita. Então, a gente conseguiu ter um grupo controle nesse biênio, o que é legal. Então, eu trago aqui um pedaço, tudo isso que eu estou mostrando aqui está disponível no site do INCT, nos relatórios anuais do Alep, do alfabeto. Então, o que vocês vão ver aqui são as crianças que foram nesse biênio, né, algumas das crianças que foram incluídas no grupo experimental, que é o grupo que recebeu o complemento do Alep, né, o treino com o Alep, e algumas crianças, né, 120, que não puderam ser incluídas e que, portanto, ficaram na lista de espera. Obviamente, a gente incluiu as crianças que mais precisavam, portanto, se vocês olharem as médias de desempenho em tarefas de leitura, ditado por composição, que é aquele que você precisa selecionar as letras e ordená-las corretamente, e o ditado manuscrito, que é aquela que você dita a palavra e a criança deve escrever, as porcentagens são menores do que as crianças da lista de espera, né? São as que mais precisavam, foram incluídas no estudo. Durante o ano de 2018, essas crianças frequentaram as escolas. Portanto, elas se expuseram ao currículo escolar convencional. Então, é esperado que essas porcentagens melhorem ao final do ano. Mas o legal é ver qual é a contribuição do Alep. Quanto o Alep pode ser um impulsionador dessas habilidades de leitura e escrita, né? Que são esses dados aqui. Então, apesar de começar com todas as medidas mais baixas do que as crianças da lista de espera, essas crianças que participaram do Alep terminaram com porcentagens mais altas. Então, elas começaram atrás e terminaram na frente das crianças da lista de espera. Então, esse span, essa abrangência, dá uma ideia para a gente da contribuição do currículo. Tá? Em 2019, a gente continuou o trabalho, né, nesse mesmo esquema de trabalho que eu mencionei, com apoio dos professores Flex nas prefeituras e a coordenação pela equipe do INCT, né, Lídia, Raquel, Deise. Esses são alguns dos resultados, aqui divididos por unidades. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eles são todos muito parecidos. Basicamente, o desempenho inicial bem menor do que o desempenho final. Não importa, é consistente entre unidades, é consistente entre módulos, é consistente entre testes que são utilizados, né? Então, as barrinhas cinzas e pretas denotam isso. Para o módulo 2, que é aquele módulo que visa treinar palavras irregulares da língua, né? GJ, C cedilha, LH, por exemplo. Mesma coisa, avaliação inicial e avaliação final. A gente tem uma diferença de desempenho bastante significativa, né? E aí 2020 chegou. E 2020 foi o ano da pandemia. Mais ou menos em março de 2020 as escolas fecharam as portas, né? E a gente se viu numa situação bastante complicada, né? Porque a gente tinha lá centenas de crianças que a gente via que estavam progredindo no currículo. A gente não fazia ideia do quanto tempo as escolas permaneceriam fechadas. As estimativas mais otimistas diziam poucas semanas, poucos meses, o que já seria bem prejudicial para o programa. Mas a verdade é que a gente não tinha noção. Eu naquela época, estava muito mais realista, eu imagino, que a minha previsão era que fosse reaberta em setembro, outubro. Até eu errei, foi só depois disso ainda. E o time Enactus precisava produzir. Eu estava com bolsistas aprovados, com medo de ter que devolver o dinheiro, porque eles não estavam atuando no que eu tinha prometido que eles iam atuar. E aí a gente teve que sentar e pensar numa alternativa, né? O que fazer para, pelo menos, tentar manter aquele conteúdo que foi aprendido por aquelas crianças que estavam passando pelo currículo, né? E aí, de novo, excelente como são os meninos, as meninas do time Enactus fizeram uma proposta de criar essas tarefas que as crianças poderiam levar para casa, trabalhar na casa delas, que elas precisavam ainda ir à escola para comer, né? Então, na pandemia, elas iam para essas crianças, elas dependem, né? Então, são crianças da rede municipal e algumas escolas, a Caterina conhece bem, trabalha com essas crianças. É uma realidade muito triste, são crianças que no período de férias escolares, eu vejo no semáforo pedindo dinheiro, não estão na escola agora, nas férias eles vão para o semáforo pedir dinheiro. Então, elas dependem da escola, não só para aprender o conteúdo escolar, mas para comer, né? Elas vão para a escola. Então, elas continuaram na época da pandemia, a escola continuou dando algum suporte nesse sentido para essas crianças, e a gente aproveitou essa oportunidade para entregar o material.
que o pessoal do time Enactus, junto com a supervisão dessa equipe que eu mostrei para vocês, desenvolveu para tentar manter, pelo menos, o aprendizado das palavras dessas crianças, né? E eles propuseram tarefas distintas com as palavrinhas do Alep. Então, tinha caça-palavras, tinha cruzadinhas, tinha vários tipos de atividades diferentes que a gente imprimia ou que a escola imprimia, a gente conseguia a parceria da escola fazer essa impressão, e aí a gente conseguiu, com a escola, fazer um certo controle na distribuição dessas tarefas quando as crianças iam até lá, até a escola, né? Então, a gente passou 2020 nessa tarefa, mas o fato é que a gente conseguiu, no final de 2022, retomar o projeto, né? E aí, nesses anos de 22 a 24, aí a gente decolou também, né? Então, assim, foram mais centenas de crianças que foram incluídas no projeto, nessas escolas. A gente incluiu uma escola bastante distante, eu não sei se vocês conhecem o distrito de Paranapiacaba, se não conhecem, recomendo que conheçam. Faz parte do município de Santo André, mas é um distrito histórico, né? É muito bonito, mas é de difícil acesso, ele é pouco longe. Até lá a gente conseguiu uma parceria para as crianças daquela escola participarem do Alep, né? Então está aí um pouco dos dados desses 2 anos. Os resultados são aqueles que eu também, de novo, não vou entrar em detalhes, né? Mas basicamente o azulzinho claro é o inicial e o vermelho é o final. Então, assim, não importa ali, e a gente tem também, aqui trago os dados de alguns testes intermediários que foram feitos entre o inicial e o final. Essa barra acima é a mediana, né? E a altura das barras mesmo são as médias. Então, assim, há um ganho claro, obviamente, né, de todas as crianças que participaram de novo, né? Em todo fim de ano, a professora Deise às vezes vinha presencialmente para Santo André, às vezes não, a gente dava um retorno para a prefeitura, né? Mostrava esses relatórios, e cada vez que você dá o retorno, os olhos brilham um pouco mais, os professores se convencem um pouco mais, né? De tal forma que a gente criou agora uma comunidade entre os professores de Santo André, dos professores e professoras da rede, que tem um carinho pelo projeto, né? Que estão há bastante tempo já participando como professores flex, e que toda vez que o projeto é interrompido, eles me mandam mensagem no meu celular particular, perguntando por que a gente parou, né? Por que a gente não está indo lá nas escolas mais, que eles estão com saudades, que eles acham que é importante, que é uma pena. Então, esse é um aspecto que muitas vezes não é mencionado, em reuniões científicas é difícil falar desse lado, mas acho que é importante de ser dito, ele mostra uma mudança muito grande de atitude. Foi um grupo que as conversas iniciais foram bastante difíceis de serem feitas, e que agora nos demandam, que agora tem um carinho mesmo pelo projeto. Que é a beleza desse ensino baseado em evidências mesmo, né? Enfim, então, os resultados desse biênio também, obviamente, são todos muito bons, são todos excelentes. No módulo 1, no módulo 2, quem tiver interesse em ver os detalhes, acho que Lídia deve ter falado um pouco, mas os relatórios estão todos no site do INCT também. O módulo 3 a gente conseguiu também aplicar nesse biênio, que são ali com as histórias, né? E a gente vê que para algumas habilidades, né, palavras regulares, por exemplo, as crianças já chegam muito bem, mas qualquer restinho de habilidade que falta é adquirido com esse módulo, né? E aí vem um pouco dos desafios, né? Já quero encaminhar para encerrar, né? Contar um pouco dessa história, dos desafios e das perspectivas desse trabalho, né? Bom, o primeiro deles é o que a Helenice falou até agora, né? Então, uma das razões pelas quais o material que o time Enactus desenvolveu para a pandemia acabou se tornando útil, e a gente usa até hoje, é porque com alguma frequência o próprio Jake, que é o software que entrega o Alep, né, ele deixa às vezes os monitores e as crianças na mão, né? Então, às vezes o servidor da UFSCar tem algum problema, alguma falha de comunicação, está muito cheio, o que quer que seja, o Jake não funciona. Aí os professores usam esse material que o time Enactus já desenvolveu para substituir com as crianças. Então, quando a gente pensa em escalabilidade, o Jake claramente não dá conta, né? Então, a gente se viu nesse desafio de ter que fazer uma atualização dessa ferramenta computacional que entrega o Alep. E aí aqui entra o Pipa, que a Helenice já falou bastante, né? Aliás, uma coisa legal de falar também é que a gente, nesse período, a gente fez uma identidade visual nova, tanto para o Alep quanto para o Pipa, e a gente conseguiu isso através de um amigo meu, que é dono de uma empresa de propaganda e marketing. Alguns aqui conhecem, o Ivan Romanini, a Mari conhece, tá? E eu contei para ele do projeto, ele é meu amigo de longa data, ele tem uma empresa de sucesso, ele falou, não vou
é para ciência, professor no Brasil é pobre, não vou cobrar, vamos fazer aqui, vou fazer pro bono. E ele fez um trabalho muito bonito, então foi ideia dele. Isso tudo aqui não foi ideia nossa, não. Esse logo é ideia, a gente precisa lembrar de dar o crédito, aliás. Com certeza. No pipa, então ele não sei se vocês veem, ele desenhou uma pipa, mas é um lápis. Esse meu, não é porque ele é meu amigo, irmão, mas ele é muito bom mesmo, assim. E ele fez essa identidade visual, do Alep também, né? Combina com o INCT. E com as cores do INCT, eles são profissionais, né? Enfim. Acho que foram eles que sugeriram o nome para a gente também, o Pipa, né? Não foi a gente, foi eles que sugeriram o nome Pipa também, enfim. Então a gente conseguiu fazer essa atualização da identidade, não é nem atualização, criação de uma identidade visual, tanto para o Pipa quanto para o Alep, e o Pipa agora está muito bem encaminhado para né, pensando no objetivo de escalabilidade, para superar esse desafio, que é o desafio técnico de entrega computadorizada do currículo Alep. Então, essa estratégia aqui já tá muito bem encaminhada. E aí, como perspectivas, né, nesse momento, houve uma nova troca de gestão nas prefeituras. Então, no início desse ano, assumiu um prefeito novo em Santo André, com uma secretaria nova de educação, trocou os membros da secretaria, trocaram os membros das diretorias de ensino. E tal. E aí, de novo, o projeto, né, é aquela conversa, parece que a gente volta a estaca zero. Né? Mas dessa vez, a diretora que assumiu a diretoria de ensino infantil e fundamental é alguém que eu tive assim, a sorte, a coincidência de conhecer, de cruzar o caminho alguns anos atrás. Então, alguém com quem eu já escrevi no e-mail pessoal dela, né, dizendo, olha, lembra de mim, a gente participou de um congresso, você mediou uma mesa que eu participei e tal, de educação, então. E aí fiz uma primeira reunião com ela algumas semanas atrás, e o e-mail que ela me mandou de volta foi, eu adorei, que projeto maravilhoso, foram essas palavras, então agora estou na expectativa de que ela consiga desenrolar rapidamente, mais rapidamente pelo menos, uma renovação com a Prefeitura de Santo André, para que no segundo semestre a gente continue a aplicação em Santo André, tá? E uma outra perspectiva nova, essa foto é de ontem, eu tive que sair mais cedo ontem, que é uma outra perspectiva de ampliação, né, pensando nessa ideia de escalabilidade, que é com o município de São Bernardo do Campo. O nome dele é Marcelo Lima, e ele nomeou um secretário de educação que ele trouxe lá do Ceará, lá de Sobral, que é o professor Júlio César da Costa. Ele é da equipe do ministro Camilo, tal, e ele veio para São Bernardo do Campo. E no Ceará, não sei se vocês conhecem, parte da história do desenvolvimento do Ceará foi fazer parcerias com as universidades. E o professor Júlio César já trouxe, assim que ele assumiu a Secretaria de Educação em São Bernardo do Campo, ele já nos procurou. Já procurou a FABC, eu acumulo, né? Eu sou pesquisador e professor, mas eu estou num cargo de gestão também, eu estou na Pró-Reitoria de Graduação, então acabei recebendo o contato do professor Júlio diretamente na Prograde, pedindo um estreitamento de relações com a FABC. De um mês para cá, a gente se reuniu 3 vezes já, a gente tem uma outra reunião agora no dia 17, que ele vai trazer a equipe de novo para a FABC. E aí, ele me chamou, numa das reuniões que a gente fez, ele falou, Marcelo, a universidade precisa ser minha parceira do município de São Bernardo, para a gente resolver vários problemas. Ele falou, e um que está me tirando o sono, é um levantamento que a gente fez no município, e uma constatação de que 50% das crianças do 5º ano do ensino fundamental, 50% não estão alfabetizadas na rede municipal de São Bernardo. 50%. Ele falou, isso não pode ficar assim. Eu falei, professor Júlio César, a gente pode ajudar. A gente tem iniciativas, falei um pouquinho do INCT, e aí é aquela coisa. Os olhos brilham, né? Então, a nossa perspectiva é que o PIPA saia logo, que a gente consiga escalar um pouco mais, que a gente use o modelo de parceria que a gente conseguiu fazer com a cidade de Santo André, e que a gente envolva a própria comunidade da rede, os professores, para serem parceiros do projeto e aplicarem o projeto, que a gente consiga fazer isso em São Bernardo. São Bernardo do Campo é um município maior do que Santo André. Santo André tem mais ou menos 120 escolas. São Bernardo do Campo tem 180 quase. Não coloquei o dado aí. Está com 180 escolas quase, são 80 mil estudantes. É uma demanda urgente que eles estão trazendo e que eu acho que a gente consegue abraçar. E o que essa foto tem a ver com isso? É uma foto que eu tirei escondido ontem na mesa que eu estava. Essa é uma foto que participou o prefeito de São Bernardo do Campo, o secretário de Educação,
a equipe do MEC, a professora Jussara Batista, que é da secretária executiva do ministro Camilo, estava lá também e tal. E quem está na plateia, lotada, no Centro de Formação de São Bernardo do Campo, são os professores da rede municipal. O evento foi para eles. Foi um evento de lançamento de uma escola de formação continuada, que é uma das ações que o secretário está fazendo para os professores. E que nesse evento nós assinamos, a UFABC, junto com o secretário de Educação, junto com o prefeito, uma carta de intenções, um termo de intenções de colaboração. A gente então formalizou isso diante desse pessoal, né, de que a universidade vai contribuir com os problemas do município, não só de educação, mas também de educação. Né? Então esse é um compromisso que eu acabei assumindo, né, e que eu vou precisar de muita ajuda, né, para a gente conseguir fazer. O PIPA precisa sair logo, né, mas com perspectivas futuras. No ABC a gente tem então mais esse maior município do ABC, mas esse grande município que está desesperadamente pedindo ajuda, e eu acho que a gente pode contribuir. Eu acho que esse é um papel que a gente precisa ocupar, e eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Né? Acho que assim que o software estiver pronto, a gente tem condições de fazer isso. Tudo bem? Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Eu resgatei umas fotos do início do projeto. Esse acho que foi o primeiro encontro, desde que eu participo do NCT, aqui, nesse hotel. Então essa foto é daqui, na salinha ali do lado, com a equipe do Time Enactus original mesmo, aqueles que começaram a implantação lá em 2017, 2018, né? E aqui um momento feliz que Helenice, Lídia, Deise e Raquel foram lá para a FABC fazer uma visita numa das vezes que a gente se encontrou para ter as conversas na prefeitura e com a equipe do Time Enactus. E é isso. Uau!